Tu pode puxar. Gente, eu vou estar gravando essa oficina aqui, viu? Beleza? Alguém tem objeção? Pode gravar. Pronto, tranquilidade. Pra mim, né? Por mim, né? Eu não tô editando nada, não. Por mim. Alguém tem objeção? Não, pode gravar. Pronto, tranquilo então. Beleza. Ó, vou pedir para vocês que se vocês tiverem alguma coisa, se tiverem qualquer dúvida, se eu estiver indo muito rápido, vocês me interrompam. Eu não tô acompanhando o chat em nenhum outro lugar, tô só com a minha tela aqui porque sou pisciana, não dá para ter muitas coisas ao mesmo tempo não que eu fico doida. Hoje eu trouxe para vocês, além da questão do Canva, né? Eu vi que muita gente tinha pouco contato, não conhecia tantas ferramentas, e até tinham pessoas que não tinham contato nenhum. Então, eu trouxe, eu vou falar muito sobre Canva, mas eu vou direcionar isso para a produção de conteúdo do Instagram, né? Por que isso? Porque essa capacitação ela surgiu com a necessidade do núcleo, né? De melhorar a produção de conteúdo, de, enfim, facilitar esse processo. Então, o meu foco, eu vou mostrar tudo que a gente consegue fazer no Canva, mas o meu foco vai ser para a produção de conteúdo no Instagram. Inclusive, eu tenho 5 cachorros aqui. Se vocês ouviram os latidos assim, vocês me perdoem, tá bom? E é isso, bora lá. Como é que eu vim parar aqui, né? Conheci o Canva ano passado. Nesse período de pandemia, eu fiquei um tempão em Salvador sozinha, né? Agora eu vim para casa, tô com minha família, mas fiquei um tempão em Salvador sozinha. E aí eu acabei falando, sabe, vou criar uma conta no Instagram, assim, para falar de engenharia, etc e tal. Na brincadeira, acabou vingando. Hoje tem parceria com o Grupo Volt e tudo mais. Então foi aí que eu comecei meu contato com o Canva, porque eu já manjava de Photoshop, eu já mexia no Photoshop, só que comecei a perceber que, principalmente para mim que estava com o computador zoado, graças a Deus já troquei, mas eu comecei a perceber que algumas coisas o Canva funcionava da mesma forma, no sentido de eu conseguia o mesmo resultado e não passava o estresse que eu estava tendo no Photoshop, que é um programa mais pesado, que em teoria você precisa pagar, etc e tal, e o Canva oferece muita coisa até nessa versão gratuita. Inclusive, disponibilizaram para vocês um vídeo ensinando vocês a ter a conta educacional? Os de não tiveram acesso. Só para me localizar. Eu acho que não tiveram acesso, não. Tá. Eu vou pedir. Acesso, não. Eu vou pedir. Também não recebi, não. Eu gravei e depositei no Drive do DAEC. Eu vou pedir para passar para vocês depois. Porque eu uso o Canva com a conta institucional. Isso te dá muito mais ferramenta do que na conta normal, né? Como se fosse a Pro. Na verdade, eu não vi nenhuma diferença ainda, até tem lá, mas eu acho que é questão de espaço e tudo mais. Porque em questão de elementos, de template, você tem absolutamente tudo liberado. Eu vou mostrar para vocês. Eu só não mostro como cria aqui agora, porque no vídeo eu peguei a conta de um amigo para criar e mostrar para vocês realmente como funciona. Então, não iria funcionar aqui agora, porque eu não tô nem com outra conta aqui, tranquilo? Mas eu vou passar para vocês depois. Enfim, comecei a mexer no Canva com um arroba estudou Sara. Fui chamada para ser gestora de marketing na Business. A Business um negócio que surgiu no IFPA para ajudar, né, empreendedores. Se a gente tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, principalmente em âmbito acadêmico, né, na universidade. E se vocês verem o feed, eu vou mostrar para vocês depois, mas se vocês verem o feed da Business, ele é totalmente feito por mim. E aí, em contrapartida, eu também sou diretora de marketing na Atlética, mas aí eu recebo a ajuda de Mari, enfim, todo mundo trabalha muito junto lá, agora a gente tem coordenador também, e sou coordenadora de marketing do DAEC, então a gente contribui aí pontualmente, certo? E aí, por que o Canva, né? Eu já falei para vocês a questão da praticidade. Às vezes a gente consegue o mesmo resultado que a gente consegue no Photoshop sem precisar ir para uma ferramenta mais complexa, digamos assim. Então, eu acho mais simples em alguns sentidos. Você consegue ver meu mouse? Sim. Então tá, obrigada. Ele tem muitas funcionalidades. Tipo, a gente às vezes limita o Canva somente a produção de conteúdo para o Instagram, né? Ou então cards, assim, ou slide, mas ele tem muita, muita coisa. Eu vou mostrar para vocês 2 exemplos depois que são bem legais. Carinha, Oi. você pode ocultar essa mensagem no Google? Pronto. Melhor, valeu. Não sabia que aparecia para vocês, mas de boa.
a gratuidade, né, querendo ou não, por mais que ele tenha essas contas prós, a educacional já dá um tranco muito bom, e a própria gratuita, se você pensar para as funcionalidades que ele te dá, já é demais, sabe? E as possibilidades de criação dentro dele. O que eu consigo fazer, né, além dos posts do Instagram? Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos que eu fiz recentemente, fora a questão dos posts, que foi página da web. Esse aqui é o famoso link na bio, né, lá do Estudou Sara. O Daek fez um, inclusive, recentemente. E você consegue fazer isso aqui totalmente na sua identidade visual. E funciona bonitinho, eu até coloquei o link para vocês verem aqui. Então, funciona como realmente uma página na web. Se eu clicar aqui, vai abrir o que eu quero. E eu edito direto lá no Canva e automaticamente a página atualiza. Então, isso é muito, muito, muito massa. Certo? Spoilers. Tem também a questão do PDF interativo. Isso aqui foi eu não sei se vocês chegaram a ver aí nos grupos de WhatsApp, mas eu rodei até no grupo do DAEC. A Business, ela lançou um programa voltado para ajudar a galera do IFBA que tem uma ideia e quer começar a desenvolver, ou então quer entrar no mundo do empreendedorismo. O programa chama Programa Empreenda. A gente teve uma etapa aí de networking que eles precisavam acessar um material que estava no Drive. Então, eu mandei as instruções no PDF e no final do PDF a gente tinha esse clique para acessar o Drive. Então, era só clicar e eles eram redirecionados automaticamente para o Drive, né? Isso aqui tem gente que faz portfólio. Isso aqui são 2 ferramentas que você consegue, com a sua criatividade, fazer inúmeras coisas, né? Aqui tem uma opção de link na bio e um PDF que eu usei para a galera ter acesso ao Drive, mas imagina a possibilidade de coisa que você pode fazer a partir disso. Antes da gente... Carinha, desculpa, Diga. só uma duvidazinha. Esse PDF interativo, ele também é pelo Canva? Eu fiquei Sim. muito na dúvida. Você faz Meu como Deus, se fosse a página... É Jai que tá falando, né? É, Jai. Você que tem mais noção, eu vou mostrar para vocês, mas aí você faz como se fosse a página normal, coloca o link, né, que você já sabe, e aí você salva como PDF que o link vai funcionar normalmente. Porra, que Entendeu? top. Obrigada. Nada. Bom, antes de tudo, antes de a gente falar da ferramenta em si, né, é importante a gente falar de algumas coisas que facilitam muito a produção de conteúdo, independente para onde seja, né, no caso aqui no Instagram. Porque economiza tempo, você consegue gastar assim, né? Você consegue dedicar sua criatividade para outros pontos que são mais importantes, né? Durante o desenvolvimento da sua arte. Então, essas coisas que você precisa, né, ter definido para facilitar a sua vida é a sua identidade visual. Para quem me segue lá no Estudou Sara já percebeu que o slide está totalmente dentro da identidade visual do meu Instagram. Então, é a mesma paleta de cor, é a mesma tipografia e os elementos são muito parecidos, né? Eles estão sempre muito presentes. Por que que isso é importante? Porque isso gera repetição estratégica. Quando você está ali aparecendo do mesmo jeito, da mesma forma, as pessoas começam a ver aquilo e associar a você. Então, você gruda na cabeça do seu seguidor e, involuntariamente, você acaba gerando proximidade com essa pessoa. Ela vai ver aquilo e vai saber que é um post seu, entendeu? Então, se você vê um post do Daek, você vê aquele fundo característico do Daek, você sabe que é o post do Daek antes mesmo de você olhar o arroba. Por isso é importante uma identidade visual. Às vezes, quando a gente não tem tipografia bem definida, a gente passa horas ali testando fonte, testando fonte. Cara, não perde tempo com isso, entendeu? Se você tem uma página que você quer atingir certo público, tudo isso aqui a gente estuda. Não é escolher paleta de cor porque, é bonitinho. Existe toda uma psicologia das cores, entende? O que cada cor transmite, por mais que a gente não perceba, mas as cores transmitem algo pra gente. Então, para definir uma paleta de cor, você precisa estudar sobre psicologia das cores, o que cada cor passa, transmite. Tipografia também tem isso. Algumas tipografias são mais modernas, então com que público eu estou querendo me comunicar? Por que será que um jornal, por exemplo, impresso, ele tem fontes que geralmente são mais serifadas, né? E um jornal online, ele tem geralmente tem fontes mais modernas, né? Porque os públicos são diferentes, entende? Então, tudo isso tem que ser estudado. E até os elementos mesmo, se vocês estudarem as formas, por exemplo, normalmente, as coisas que usam mais linhas retas, né, mais chapadas, assim, elas passam um ar mais moderno também. Então, tudo isso vale um estudo por trás, não é simplesmente estar visualmente bonito. E tudo isso tem a ver também com que público você quer atingir, como você quer chegar nesse público. Então, vale a pena dedicar um tempo aí para você definir essa sua identidade visual e para facilitar a sua vida depois na produção de conteúdo. Tudo isso, né, a gente fala que o seu conteúdo ele é estratégico.
Você não está só produzindo algo ali para ficar bonito, porque tudo que você coloca no seu post, absolutamente tudo, uma linhazinha ali que você acha que colocou para enfeitar, aquilo está comunicando alguma coisa, mesmo que inconscientemente para a pessoa que está recebendo. Tranquilo? Tranquilo, tranquilíssimo. Aí eu falei para vocês, né, que o slide ele está muito parecido com minha identidade visual lá do Estudou Sara. Mas, por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui a gente está tendo na business várias capacitações, se eu estivesse fazendo para business, o slide provavelmente pareceria mais com isso aqui, porque tem mais a ver com o nosso feed, né? Seguindo a nossa paleta de cor, seguindo as nossas fontes, o nosso feed sempre tem esse fundo, né? Que eu não sei se dá para ver para vocês aí, não sei como é que vocês recebem a imagem, mas é como se fosse um papel no fundo, né? Tanto quando é branco, tanto quanto é azul, sempre aparece, então já é algo característico nosso. E eu aposto que se tem um seguidor nosso, quando ele vê um post nosso ali, ele vai diretamente ligar a gente. Certo? Perfeito. Com certeza, inclusive eu penso isso toda vez que eu vejo. Não preciso nem ver o arroba, já sei que é da business ou do Estudou Sara. E eu estou trazendo exemplos do que as coisas que eu trabalho, né? Mas eu podia muito bem aqui trazer, sei lá, um feed bem característico, tipo de uma marca, trazer as cores aqui de uma marca. Não preciso nem longe, cor das princesas. Se eu trazer uns tons de azul e amarelo, que vocês iam me falar, é a Cinderela, por exemplo. Então, é assim, eu estou trazendo exemplos, né, que provavelmente vocês não têm não têm tanta familiaridade, mas são exemplos que eu trabalho para mostrar que está próximo, né? E que não está só presente em marcas grandes, né? Mas pense em marcas grandes, por exemplo, Coca-Cola. Você não precisa ver o rótulo, você não precisa ver o nome. Se você vê a embalagem, você sabe que é Coca-Cola. Enfim, esse tipo de coisa normalmente a gente discute bastante. A produção de conteúdo, né? Ela não chega só no design. É importante também vocês terem noção que a produção de conteúdo ela começa bem antes e termina bem depois. O design é uma parcela muito importante, mas é uma parcela só. Então, geralmente, qual é essa rota, né, de conteúdo, de produção de conteúdo? A gente escolhe o tema, a gente define o objetivo. Então, o que eu quero com esse post? Eu quero que seja um post compartilhável, eu quero que a galera interaja mais, eu quero que seja um conteúdo que agregue valor para a pessoa. E aí, eu vou para o planejamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Reels, eu vou fazer... Meu Deus. Meus cachorros, gente, estão brincando, me perdoa. Mas eu vou fazer um Reels, eu vou fazer uma postagem no feed, vai ser um carrossel, não vai ser. Então, tudo isso precisa ser pensado antes. A partir daí, a gente cria o texto, né? A gente revisa esse texto e só depois a gente vai pensar no design. É muito importante a gente pensar no design, a gente ter tudo antes definido, pelo menos eu gosto muito disso, ter o texto exatamente definidinho, bonitinho, a postagem como vai ser escrita, porque aí eu consigo ter insights melhores na hora do design. A gente não fica só jogando o conteúdo ali de alguma forma, a gente começa a pensar no design de forma estratégica, de fato. Então, quando eu falo de pensar no design, a identidade visual já está pronta. Eu vou pensar em coisas, em elementos, né, específicos que vão atrair a atenção do público, né, fora a minha identidade visual. Depois que você termina o design, a gente vai para a revisão final, posta, ainda tem a parte da interação, que é muito importante. Você não pode simplesmente postar e sair do Instagram, você tem que ir lá, interagir com o seu público, etc e tal. Isso é muito importante para o algoritmo entender que ele pode entregar a sua postagem para mais pessoas. Mas hoje a gente vai falar só de design, né? A gente vai entrar um pouco mais no Canva aí. Eu queria só que vocês tivessem uma visão geral da produção de conteúdo, que é bem extensa e que todas essas etapas elas são muito importantes para chegar na hora do design e você ter mais facilidade nela. Bom, vamos fazer um tour aí no Canva. Eu não vou ficar no slide, não. Eu vou realmente abrir aqui o Canva, abrir meu coração, que é o Canva, né? Que eu mexo nisso todo dia para vocês. A gente vai começar pela página inicial, porque, enfim, quero apresentar tudo aí até para a galera que não tem muito contato com o Canva. Como eu falei para vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento. Como eu falei para vocês, eu tô com a conta institucional do IFMA. Assim que terminar aqui, eu passo o link para vocês do vídeo, para vocês verem como cria, porque por conta de você ter todas as vantagens Pro, né? Então vocês vão perceber aí que eu posso fazer coisas que provavelmente vocês não vão conseguir, ou não conseguiriam até então, mas vocês vão conseguir a partir de hoje. Quando você entra no Canva, essa é a carinha que você tem. Aqui, logo de cara, ele vem no recomendado, né? Então, ele vai te mostrar aqui os seus designs, normalmente que você usou recentemente, que você editou recentemente. E ele vai
provavelmente mostrar templates de educação, porque você está numa conta educacional, né? Isso aqui não vai ser provavelmente muito útil para você, mas dá para dar uma navegada aí. Tem aqui a aba de seus designs, que tem tudo que você produz, não é organizado em pasta, aqui é tudo jogadão mesmo, certo? Tem esse trabalho em aula, ele tem um sistema de turma, né, para quem tem a conta educacional, mas eu sinceramente não uso. E isso aqui eu acho muito interessante, que tem a ver com a identidade visual que eu falei. Por exemplo, quando eu estou produzindo post para business, eu já tenho aqui a minha paleta definida bonitinha. Eu poderia até colocar a logo aqui, não coloquei porque, enfim, me passei. Mas isso aqui facilita na hora da produção de conteúdo, né? Fica mais rápido. Então, aqui tem as cores da business, né? Não preciso ficar procurando depois. Tem as fontes que a gente usa para título, subtítulo e o corpo. E tem também, por exemplo, o Estudou Sara. Então, isso aqui facilita muito a produção de conteúdo. E lá na página do design eu vou mostrar para vocês como é que fica. Tem esse planejador de conteúdo. Eu, sinceramente, não uso, mas é bem útil também para a galera que posta em outros lugares. Por exemplo, se você quer adicionar uma postagem aqui hoje, você seleciona qual é a postagem e você seleciona o canal que você vai fazer. Então, isso ajuda você a se organizar na sua produção de conteúdo, certo? E tem as pastas, eu não uso muito porque dá um trabalhinho para você agrupar eles, mas você pode agrupar seus documentos em pastas. Aqui em cima, vou voltar para o recomendado, você tem os templates e é uma infinidade, gente. Eu não sei como é que tem tanta coisa bonita nesse lugar. E é bom para aproveitar e já falar, eu não sou contra vocês usarem templates, né? Pelo contrário, eu acho muito massa a gente pegar uma coisa dali ou outra, a gente se inspirar, mas é mais interessante para a página de vocês, ou para o que vocês estão fazendo, vocês criarem do zero por uma questão estratégica mesmo. O template que você vai reutilizar, ele vai ser bonito, mas será que ele vai ser útil para o objetivo que você quer? Então, isso tem que ser pensado. Eu gosto muito de usar essa parte de templates para poder buscar inspiração mesmo. Ah, estou sem ideia, estou sem criatividade. Primeira coisa, quando você fala que está sem criatividade, é você ter em mente que criatividade é algo que a gente exercita. A gente não nasce com criatividade, ela não brota do chão, a gente tem que exercitar. Mas, às vezes, a gente simplesmente tá com um bloqueio. O que a gente precisa? Mano, vai arejar a mente, vai desopilar, que a ideia vai surgir depois e você volta com todo o gás. Mas uma das estratégias também é você futricar. E eu gosto de futricar ou explorar no Instagram, essa questão dos templates aqui também. Então, tem inúmeras coisas aqui que você pode ir olhando para buscar inspiração para o que você quer fazer. Tem os recursos que eu vou mostrar para vocês lá dentro dos designs, né? Mas aqui você pode navegar mais fácil para achar eles. Então, os ícones, e aí tem as categorias dos ícones, as fotos, as categorias das fotos e tudo mais. Tem o blog do Canva, eu não acesso muito, mas dicas de design, sobre o negócio, educação, fotografia e os planos do Canva, que não tem só o Pro, né? No caso, o que eu estou usando é o Education e vocês vão ter acesso aí depois. Certinho até então? Certinho. Perfeito. Vou voltar aqui no design, vou minimizar o bichinho, minimiza, para a gente entender como é que funciona essa página aqui dentro. A gente tem aqui os templates, mesmo que a gente viu lá fora, ele está aparecendo aqui templates para mim que são no formato de apresentação, porque eu estou com documentos de apresentação, mas se você tiver com um documento que tem o tamanho de um post no Instagram, ele vai aparecer templates que tem esse formato. E é a mesma coisa que aparece lá fora, aparece aqui, certo? Os elementos. Antes, eles dividiam todas essas abas aqui, mas agora é tudo junto em elementos. Quando você clica aqui, me falem uma palavra aí, qualquer uma. Qualquer assunto. Vocês que estão fazendo um post e querem um Livro. ícone. Livro, ótimo. Capivara? Desculpa, gente. Então, se você colocar livro, eu quero aqui um ícone de livro, por exemplo. Posso acessar fotos de livro. Então, aqui vão ter fotos tanto sem fundo, quanto fotos com fundo. E nessa opção, você pode tirar o fundo da foto, eu vou já mostrar para vocês, mas aí você tem fotos à vontade. Você tem figuras. Quando você geralmente acessa essa parte aqui, eu chamo de ícone, né? Mas aqui tá figura, a gente chama de figura. Normalmente, quando você acessa essa parte aqui, muitos dele aparecem para você como pago, né? Aí, se vocês perceberem aqui, tem uma galera que tá só assim, Edu. Tem os grátis e tem o Edu, de educação. Mano, eu nem vejo aqui os Pro.
tem muita opção, então você já fica menos limitada, né, o que é normalmente. Sarinha, Dani Oi. tá falando no chat e ela tá perguntando que pesquisar em inglês também ajuda, né, a achar Sim, os sim, ícones, as coisas. com certeza. Às vezes a gente não acha em português, se você pesquisa em inglês, você acha, com certeza. Aí, por exemplo, tem ícones que você consegue, eu quero esse ícone aqui de livro, eu consigo facilmente mudar a cor dele, isso é uma vantagem para mim muito, muito gritante do Canva para o Photoshop. Eu gosto muito de usar ícone nos meus designs, e se eu for para o Photoshop, eu preciso procurar esses ícones na internet, e às vezes eu nem acho numa qualidade boa, não acho do jeito que eu quero. Então, para mim, o fato do Canva ter uma biblioteca de ícones que são, a maior parte deles são completamente editáveis, isso para mim é uma puta de uma vantagem, pela palavra. Mas então, até aqui a questão das cores que eu mostrei para vocês lá do kit da marca, ó, se eu quiser colocar aqui nas cores da business, já está tudo organizadinho, eu não preciso ficar perder tempo vindo aqui e colocando código, certo? Então, isso é muito legal também. Tem os vídeos, se você quiser usar algum vídeo que tem a ver com o livro em alguma postagem sua, tem aqui também uma infinidade de vídeos e áudios também. Você quer fazer um post que tenha uma ambientação, você pode colocar também sem problema nenhum. Eu não uso muito, não costumo usar. Tem aqui uploads. Nossa, vocês vão ver cada coisa aleatória aqui, porque eu faço de tudo aqui, né? Pessoal da Atlética, enfim. Mas aqui, tudo que vem do seu computador, então vem do Drive, vem do Facebook, enfim, vem externo ao Canva, você coloca por aqui. Então, eu posso colocar alguma coisa que está no meu computador, posso colocar no meu Google Drive, e aí vai aparecer aqui. Esse aqui, por exemplo, eu coloquei do meu computador. Queria usar aqui na nossa apresentação. E aparece aqui e você simplesmente coloca no seu design. Quando você tem uma foto assim, você tem essa opção de efeitos, né? Normalmente ela é um pouco mais limitada para a conta gratuita, mas vou mostrar para vocês o que tem aqui na educacional. Primeiro, você pode remover fundo. Ó, cliquei em remover fundo. Ele sempre, na maior parte dos designs, ele acerta super. Eu quase nunca vou mais para o Photoshop para fazer isso. É só quando realmente a imagem é um pouco mais detalhada e tudo mais. E aí aqui, se aconteceu algum erro, né, de repente ele comeu uma parte da imagem que eu não queria que comesse, eu posso até restaurar. Só que assim, não é um pincel muito preciso, né? Então, o ideal é que você, quando for usar fotos aqui que você quer tirar o fundo, que elas tenham um contraste muito bom com o fundo para o Canva identificar o que é o elemento que você quer manter, né? E o que é o fundo que você quer tirar. Tranquilo? Sara, Oi, diga. deixa eu trabalhar um pouquinho. Uma dúvida que eu sempre tenho é como pesquisar os elementos que são animados. Às vezes eu quero um elemento animado e eu nunca sei muito bem como pesquisar ele. Tem aqui, eu até esqueci disso, muito obrigada, Jai. Tem aqui o filtro, ó. Quando você coloca o filtro, você consegue colocar a cor que você quer, a orientação, aí tem aqui, animado. Você aplica o filtro e, teoricamente, é para ele carregar aqui, né? Mas ontem ele ficou lento também quando eu testei. Ô, amor, vai. Pronto, tá aqui, ó. Aí só aparece GIF animado. No caso, GIF, né? Não tem GIF Ai, animado. amei, meu Deus. Eu sempre fico na dúvida, às vezes eu vou caçando assim, no aleatório. É porque nunca Sim, aparece, já né? é. Ai, que bonitinho. Mas, enfim. Mais alguma dúvida com relação aos elementos? Ou tá tudo certo? Vou voltar Pra mim tá ok. Eu vou voltar para as fotos, para os efeitos que a gente estava comentando. Então, tem uns efeitos assim que você fica mudando a cor, bem aquelas coisas de programa que a gente não usa mais, sabe? Tem a parte dos mockups, que é bem interessante para quem está desenvolvendo algum produto. A gente tende a falar, né? Se eu estou desenvolvendo, por exemplo, a estampa de uma blusa, eu vou mostrar só a arte ou eu vou mostrar já a arte na blusa, né? A probabilidade de você vender isso, a arte estando na blusa, é muito maior do que se você simplesmente mostrar a arte para a pessoa. Então, para isso aqui tem várias opções de mockups. E aí você tem de moletom, enfim, uma infinidade de coisas aqui que vocês podem explorar. Sarinha, uma dúvida. Diga. Se por um acaso você quiser, por exemplo, trocar a cor do fundo dessa imagem, como que você faz para fazer? O que é que De faz? qual imagem? De qualquer imagem. Você tem uma imagem lá, você não quer essa cor. Eu quero mudar a imagem que está no fundo.
A A cor que tá tá no fundo. Isso. Normalmente o que eu faço é, eu tiro o fundo da imagem, certo? O fundo era verde. E aí eu quero uma outra cor. Eu crio um documento e mudo a cor do fundo do documento. Entendeu? Entendi. Eu quero dessa cor. Entendeu? Então no Canva não tem essa funcionalidade ainda, né? De mudar somente a cor do fundo. Não, eu faço por esse caminho. De você pintar a cor do fundo, não. Entendi. Obrigada. Sim, eu apaguei, mas eu tava usando, né? Bonita. Enfim. Deixa eu tirar o fundo de novo da bichinha pra mostrar o resto pra vocês. Amor, bora. Sim. Tem esses efeitos aqui também, que, enfim, pra mudar a cor. O que eu gosto também, eu gosto e uso muito, vocês estão vendo aqui, são essas sombras. Então, eu usei até quem viu o último post da Atlética, que eu recortei tirei o fundo da foto da galera e coloquei a sombra, foi tudo por aqui. Então, tem vários tipos de sombra. Ia até perguntar isso. Foi por aqui, menina, foi tudo por aqui. Só o Marcelo que me deu um trabalho com a gatinha dele que ele queria colocar, que eu tive que ir pro Photoshop tirar o fundo, né? Mas, enfim, o resto foi tudo por aqui. O Marcelo não tá nem aqui pra se defender, coitada. Tem outros efeitos, né? Mas assim, são visuais, eu não uso muito. O que eu mais uso aqui é a questão de você tirar o fundo mesmo e das sombras, certo? Aí vale a pena dar uma explorada, porque é mais visual. Tem a questão dos filtros, que é filtro como se fosse do Instagram. Eles não são muito bonitos, eu nunca uso. Mas dá para você colocar, ajustar a intensidade, então, enfim, cumpre o papel deles, só não são lá muito legais. Tem o ajustar, que aí você mesmo mexe, né, no brilho, contraste, saturação, matriz, desfoque, vinheta. Desculpa de novo. Uma coisa é que a gente tem que conectar o Canva com essas partes, né? Desses filtros, das sombras. Sempre vai aparecer aqui no final, né? O que talvez você curta. E aí se você quiser usar os frames, por exemplo, aí eu pego e conecto aqui para poder usar. Mas sempre vai aparecer aqui nessa aba de efeitos. Vai estar aqui no fundo. Aí o que você quiser, você conecta ao Canva. Ajustar, cortar, que é cortar uma imagem normal. A gente já está acostumado com esse termo. Inverter, ele inverte a imagem horizontalmente. Então, ele espelha a imagem horizontalmente e espelhar verticalmente, se for necessário aí para você. Animar tem tanto nos elementos quanto nos textos. Então, sempre que eu quiser colocar alguma animação, né? Eu também não costumo usar, mas tem aqui diversas animações. Aí aqui, por exemplo, já tem umas que são, em teoria, Pro, né? Mas que você tem acesso também. E deixa eu tirar daqui. Nesses 3 pontinhos você tem a opção de adicionar o link. Isso vale para texto também e vale para elemento. Então, se eu quero fazer um PDF clicável, esse link aqui, esse ícone eu quero que seja clicável. Então, a galera vai clicar na bonequinha e vai para um link específico. Eu coloco aqui e aplico e tá tudo certo. Outra coisa legal também é se eu quero mexer nessa outra parte do design aqui sem mexer nessa boneca. Ou então, deixa eu usar essa do meio. Quero mexer no resto do design, no que está em volta dela, mas não quero mexer nela. Eu quero que ela continue no mesmo lugar. Eu bloqueio ela. Quando eu bloqueio ela, eu não vou conseguir fazer mais nada com ela. E eu vou conseguir selecionar todo o resto, mas ela vai continuar ali. Ela não vai sair dali porque ela está bloqueada. Então, sempre que eu quiser manter, o fundo já está aqui ok, esse elemento está aqui ok, não quero correr o risco de mexer nele, eu bloqueio o elemento. E para desbloquear é só fazer o mesmo processo aqui. Você clica no cadeado de novo e aí você pode mexer normalmente no elemento depois. Tem essa ferramenta de copiar a formatação, então você copia e cola o que você está colocando, né? Tipo, se for uma fonte, ela vai com a mesma formatação para outro lugar. No caso que eu cliquei na imagem, cliquei no fundo, então a mesma imagem foi para o fundo. E tem essa opção da opacidade, da transparência, também para elementos serve. Você consegue regular aqui o quanto você quer que apareça na sua arte. Tem esse símbolo, que é o de duplicar, então eu quero do mesmo tamanho, da mesma inclinação, do jeitinho que está aqui. Eu clico no que eu quero e clico em duplicar. E aí eu arrasto para onde eu quiser. E o símbolo do lixinho para você jogar no lixo. Tudo certo?
É muita informação, gente, eu sei. De boa. Eu falo um pouquinho, né? Aí vamos para texto. Se vocês perceberem aqui no texto, as mesmas fontes que estão lá no kit de marca da Business, título, subtítulo e corpo, estão aqui já automaticamente. Mas isso é porque eu coloquei a configuração lá no kit da marca, mas isso pode ficar assim ou não, como vocês preferirem. Isso aqui é só para ele te dar um tamanho, né? Eu seleciono o tamanho lá no kit da marca, mas você pode mudar as coisas como você preferir. Só você clicar aqui, ele vai gerar um texto novo. Aí você escreve qualquer coisa, normalmente. Aqui você consegue mudar a fonte. Tem muita fonte. Muita fonte. Eu nunca cheguei nem perto de olhar tudo. E você ainda pode fazer o upload de fontes que você tem no seu computador. Vai que aqui você não acha uma específica. Faz o upload de fontes. Eu acho que até essa glacial, eu não sei se ela tinha aqui. Eu acho que eu fiz por conta da Business. Coloquei ela por conta da Business, não lembro. Aqui você ajusta o tamanho da fonte. Então, você aumenta, diminui como você preferir. Aqui você altera a cor dela. Então, vou colocar aqui no azul que normalmente eu uso na Business. Tem fontes que você vai conseguir usar o negrito, nesse caso a gente não consegue, ela não tem essa possibilidade, e o itálico também. Aí tem fonte que você consegue, tem fonte que não, aí depende do que você quer usar. Aqui é com relação ao alinhamento, você clica uma vez para a esquerda, clica outra vez, fica justificado, outra vez à direita, e aí centralizado. Aqui tem a possibilidade de criar lista, né? Se você clicar de novo, muda para número. E também vale para quando você dá enter aqui e escreve outra coisa, se você apertar no tab, ele já vai para esse símbolo diferente, né? Até usei isso nos slides. Cara, Diga. eu tenho uma dúvida, eu estava até falando aqui no chat com a Alicia. Hum. Esse formatinho curvo do texto, como tá aí no seu, tipo, Descomplicando o Canva, que ele fica assim, circular, consegue fazer no Canva de algum jeito? Porque, tipo, na época do núcleo a gente ficou batendo cabeça pra fazer isso, e aí a gente acha que a Alicia conseguiu um aplicativo que fazia, mas deu muito trabalho. Eu queria saber como faz. É o Canva educacional, todo slide eu fiz aqui, não fugi do Canva, não. Vou mostrar pra vocês. Rapidinho, vou te mostrar. Só Beleza, valeu. Tem o espaçamento das letras também, se você vir nesse ícone, você consegue mudar o espaçamento entre as letras e entre as linhas. Se eu escrever aqui outra linha, eu consigo deixar ela mais próxima ou mais longe, né? E tá aqui os efeitos, deixa eu ajeitar isso aqui. E aqui que mora o texto curvado. Mas então, você tem dois blocos, né? O estilo e a forma. Normalmente antes eles não tinham essa separação. Se eu colocasse um texto curvado, eu não podia adicionar uma sombra nele. Era um ódio para mim. Meu Deus, eu passava muita raiva com isso. Graças a Deus eles atualizaram. Mas aqui embaixo você tem o texto curvado, né? E você mexe na curvatura dele aqui. Você pode escolher se você quer ele normal ou curvado. Nada muito estrondoso. É ali que você consegue mexer com isso. Você tem umas opções também do estilo da sua letra, né? Eu vou dar uma aumentada aqui só para vocês conseguirem visualizar. A gente tem o sombreado normal, né? Normalmente ele seleciona aqui já uma cor para fazer teu sombreado, mas você pode alterar essa cor. Então, eu posso colocar preto, posso fazer branco, quero fazer, sei lá, vermelho. É bom a gente escolher umas cores, né, que combine e tal, mas, enfim, você pode fazer o que você quiser aí. Você altera a distância desse sombreado, você altera a direção, então, para cima, para baixo, enfim, ele faz todo o 360 ali. Você pode fazer ela mais focada, se vocês perceberem, ela tá bem nítida. Eita, meu Deus, deixa eu dar um zoom aqui. Se vocês perceberem, ela tá bem nítida, mas eu posso desfocar, ó, de forma que ela fique bem suave. E a transparência dela eu também consigo mexer, certo? Aí tem o flutuante, que é como se fosse uma luz que vem atrás assim, mas ela é meio... Eu não tenho a explicar. Para mim parece aqueles LEDs, sabe? Que fica... Você vê a letra e o contorno atrás por uma luz. Você não consegue mudar a cor, ele fica assim mesmo. Tem o vazado, que fica só o contorno da sua letra. E aí você consegue mudar a espessura disso.
desalinhado, que é esse contorno, e o... Como é que se chama, meu Deus? A forma da letra, mas você consegue mudar a cor dessa forma. E aí você, de novo, consegue mexer na espessura dessa linha que está fora e você consegue mexer na distância que a linha fica desse texto que está ali atrás. Consegue perceber a diferença? Sim, dá pra perceber. E a direção também. O eco, ele vai reproduzindo algumas sombras atrás, né? Então, de novo, você mexe na distância, mexe na direção e mexe na cor, mesma coisa dos outros. Essa falha aqui me dá até uma agonia no zóio, que você fica com aquela impressão de... Não sei explicar, gente. Não sei qual é a palavra para isso. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Enfim. E tem o neon, que você também ajusta a intensidade do seu neon. Efeito de texto é isso. E aqui tem aqueles os mesmos elementos que eu falei antes, de animar, você mudar a opacidade, copiar a formatação, colocar um link aqui, bloquear, duplicar. E ainda tem aqui a possibilidade de você sublinhar esse texto. E, por exemplo, se eu estiver aqui com uma fonte que ela tem a diferença, né, de letra maiúscula para minúscula. De repente eu escrevi um texto aqui todo em minúsculo e, nossa, que saco, era maiúsculo. Eu posso vir nesses 3 pontinhos, em vez de apagar e escrever de novo com o caps ligado, né, você vem aqui em maiúscula e ele transforma automaticamente. E se você quiser voltar também, é só clicar de novo. E o de posição. Aqui, posição, isso é importante para todos os elementos, né? Se eu tenho aqui... Se eu quero que esse texto de livros ele fique na frente, mas de repente quando eu coloquei, ele estava lá atrás. Então, ele está lá atrás, como é que eu faço para colocar ele para frente? Se eu quero só na frente desse outro elemento, eu vou de pouquinho em pouquinho, né? Coloco aqui para frente. Mas se eu quero ele que fique à frente de todo mundo, eu posso já trazer para frente. Quando eu trago para frente, ele pula todas as camadas e vem para a primeira camada, né? E aí, quando eu enviar para trás, o mesmo sentido, só que aí, quando eu uso o para frente só e o para trás, ele vai movendo de camada em camada. Ficou claro isso? Sim. Claríssimo. Perfeito. Isso aqui é alinhar na página, então, se eu tenho esse documento aqui e eu mexo nesse alinhamento, eu quero que esse texto fique exatamente no meio. Aí ele vai, só clicar que ele vai diretamente para o meio, e se eu quero que ele fique no centro, ele mesmo ajusta isso. Certo? Nada muito complicado. A gente tem aqui os estilos. É uma boa para, se você está buscando inspiração, né? Tem várias paletas, tem várias fontes, né? Para você pesquisar e tudo mais. Lembrando que sempre pesquisem por trás disso, né? Tipo, não fiquem só presos à questão essa fonte é bonita, essa fonte não é. Tenham consciência do conteúdo que vocês estão produzindo. Eu estou produzindo isso para quê? Para quem? Eu quero alcançar quem? Eu quero causar o quê no meu leitor? Então, não é simplesmente ser uma fonte que você goste, uma cor que você goste. Essa questão aqui do fundo, né? Eu acho que até esse aqui é o fundo que a gente usa na business, mas enfim. Vou mudar. Aqui você tem diversas... uma galeria de imagem, né? E de cor também. E aqui você, se você quiser mudar o fundo automaticamente, você vem aqui, pesquisa o que você quer, clica e automaticamente ele altera. Os gráficos, gente, eu acho isso muito legal. Isso me salvou muito e eu não tinha ideia. Sabe quando você está querendo fazer um slide top e aí você tem algum dado para colocar? Só que você nunca acha um que esteja na cor que você quer ou na porcentagem que você quer. Você sempre fica, tipo, procurando material demais e é difícil, né? O Canva simplesmente tem essa possibilidade aqui que você tem um gráfico, né? Se eu quero fazer esse gráfico, quero usar esse gráfico de anel, né? Eu consigo alterar a porcentagem do gráfico, eu consigo alterar a espessura do gráfico, colocar a etiqueta da porcentagem, mudar a fonte dessa etiqueta, a cor de tudo eu consigo mudar. Para mim, isso aqui é surreal. Isso aqui ajuda muito, isso me ajudou muito, né? Quando eu fui fazer o pitch, por exemplo, da business. Porque para a gente construir o pitch, a gente tem que seguir toda a identidade visual, né? E tinha dados que a gente queria usar que, se eu não tivesse essa possibilidade aqui de fazer tudo, alterar tudo com essa praticidade, nossa, isso dá um trabalho danado para fazer um gráfico desse em outro programa. Um trabalho danado que eu digo comparado a isso aqui, que você altera mexendo numa barra, aqui se você quer, se você não quer. Para mim isso aqui é muito prático, né?
Então, você consegue alterar tamanho de fonte, consegue alterar a cor, enfim, assim como era antes. E os gráficos, né, cada um tem o seu jeito. Por exemplo, esse aqui, vamos supor que eu estou falando de quantidade de automóveis que tem em algum canto, porcentagem deles. E aí eu consigo alterar o ícone que eu quero usar aqui, consigo alterar a quantidade de itens que eu quero, total que eu quero preenchido, o espaçamento entre eles. Então, cada gráfico aí tem sua peculiaridade, digamos assim, e você consegue dar inúmeros usos para isso. E aqui embaixo, você tem outros aplicativos que você pode linkar com o Canva para ter acesso, né? Eles têm muitas parcerias, então, vamos supor que eu trabalho muito com GIF nas minhas postagens. Eu linko o meu aplicativo com o GIF, né? E aqui eu já tenho acesso direto à plataforma que eles têm de GIF, né? A quantidade de GIFs que eles têm lá no site deles aqui para colocar no meu design. Não só o GIF, mas tem o Bitmoji, né? Tem gente que usa. Esse aqui que eu uso é o do iPhone, então eu tenho que trazer de fora. Mas, enfim, tem inúmeras coisas, ó. Linkar com o YouTube direto. São muitas possibilidades que você pode trazer aqui para o seu design. Tudo entendido até então? Tudo entendido, Sarinha. Meu Deus, eu tô apaixonada por esse negócio dos gráficos. Eu não Estamos. tinha visto essa parte, eu nunca nem tinha clicado. Gente, eu Muito amei. massa, né, velho? Eu descobri. Surreal. Vamos lá, eu acho que vou ter uma adiantada, né? Porque até que horas eu tenho já? Só para perguntar, assim. Bom, não é comigo, você tem que ver o horário com a galera aí, o que é que eles estão Até a hora que você dispostos. quiser. Mas eu acho que, sei lá, a gente ter 1h30 aqui, acho que é um Acho que tempo dá em ok. 1h30. É, a gente já tem quase 1 hora. Sim. Então, seguindo, aqui em cima, né? Tem essa parte de arquivo. Aqui você consegue ver o nome do seu design, o tamanho dele em pixels, né? Você pode criar um novo design já clicando nesse botão. Aqui você mostra as réguas. Eu não uso, sinceramente. Para mim, vocês vão ver, tá tudo desabilitado. Eu vou mostrar para vocês que o próprio, quando você tá montando aqui, o próprio Canva, ele mostra as margens para vocês. Então, eu, Sara, não vejo necessidade. Mas se você quiser as réguas, as guias, as margens, ou aparece a margem aqui bonitinha, para você não ultrapassar essa margem, né? Depois eu explico para vocês o porquê. Tem a sangria, que é essa parte aqui. Vou desabilitar. Aqui você pode salvar, no caso, salvar dentro do Canva, né? Salvar em uma pasta, aquelas pastas que eu mostrei para vocês. O Canva, quando você tá, ele tem essa possibilidade de comentários, né? Então, e histórico de versões. É como se fosse o Docs, por exemplo. Se eu quiser fazer um comentário aqui, de repente eu estou fazendo a arte com Caio. Só porque eu tô falando, tá aqui, ó. Apareceu, eu cliquei no elemento e posso deixar um comentário sobre esse elemento e mencionar alguém, né? E aí fica que nem no Docs que você tem que resolver, né? Tipo, você tem que colocar se tá ok o que essa pessoa colocou no comentário, se eu já resolvi, ou então o comentário fica aí para depois você resolver, digamos assim. Tem aqui redimensionar, vamos supor que eu não quero mais trabalhar nesse formato, eu quero alterar o tamanho. Você pode alterar a partir daqui, sem problema. Tem aqui compartilhar, que você pode pegar esse seu link aqui. Eu não terminei a arte, quero mandar para alguém do diretório para terminar. Envio o link para edição. Eu copio o link e mando para a pessoa. Vai funcionar como se fosse um Docs. Toda alteração que ela fizer vai aparecer aqui para você, nessa opção. Se eu clicar, por exemplo, em uso como template, essa pessoa ela vai pegar esse documento, vai copiar para a galeria dela. E ela vai poder usar ele como base, mas nenhuma alteração que ela fizer no documento dela vai mexer no seu. Entendeu? Nessa opção. E um link para visualização, vamos supor, eu quero uma opinião sobre isso, mas eu não quero que a pessoa... Alguém com o microfone? Não quero que a pessoa mexa, né? Eu quero só que ela tenha a possibilidade de olhar. Então, eu mando o link só para visualização. E as inúmeras opções de baixar. Quando a gente clica aqui em baixar, ele mostra só o formato do arquivo, tamanho. No formato do arquivo tem o PNG, o JPEG, PDF padrão, PDF para impressão. Esse aqui eu nunca usei, mas top. O de vídeo e o de GIF.
O tamanho, normalmente, a gente não mexe, né? Porque se a gente fez o documento desse tamanho, é porque a gente quer que ele seja desse tamanho. Fundo transparente serve para o seguinte, de repente eu quero pegar um ícone daqui e mandar para outro lugar, né? Um ícone com fundo transparente, que seja um PNG. Eu quero, por exemplo, vocês já viram que às vezes no story da Atlética a gente coloca o Django, no caso só o Django, aí eu copio e colo ele lá. Então eu posso pegar um ícone aqui qualquer do Canva que eu quero usar no meu story, por exemplo, e colocar ele com fundo transparente. Então eu seleciono isso aqui e aí a cor que eu coloquei aqui não vai aparecer, vai ficar como se fosse um PNG sem fundo mesmo, e você pode usar em outros lugares, né, em outras artes. Você tem a possibilidade de comprimir o arquivo para ele ficar com um tamanho menor, né, uma qualidade consequentemente mais baixa. E se eu tenho um documento muito grande, eu não preciso salvar todas as páginas, né? Eu posso selecionar as páginas que eu quero salvar sem problema nenhum. Isso aqui é o básico, e aqui é que mora o monstro, né? Monstro não, né? Porque é até bom demais. Lembra quando o Jai perguntou, por exemplo, do PDF, e tem a questão da página também, é tudo aqui. Eu clico em ver tudo aqui, e aí tem inúmeras opções de compartilhamento. Aquele da página que eu mostrei para vocês é a do website. Quando eu coloco aqui em website, eu consigo montar, né, tipo, o estilo que eu quero que ele seja visualizado. Então, aqui as páginas que eu tenho nesse documento vão ser páginas diferentes na minha página web, por exemplo. Então, aí eu escolho o estilo que a pessoa vai ter na hora de passar essas páginas. E assim que eu colocar aqui em abrir site, isso já vai estar funcionando como um site, né? Ele vai me dar um link e eu posso mandar ele para quem eu quiser, colocar onde eu quiser. E o do PDF é só você salvar como PDF normal, mas aqui tem inúmeras outras possibilidades que eu nunca nem usei. Por exemplo, o de incorporar, nunca usei. Pinterest, página no LinkedIn. Enfim, tem inúmeras possibilidades aqui, que são tantas que a gente acaba nem usando todos. E eu acho que que eu tinha para mostrar para vocês de página era isto. Tudo claro até então sobre as ferramentas. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que tinha uma pergunta no chat, acho que foi de Olivia, que ela perguntou que como é aquela coisa de botar em casaco, de apresentar em casaco, que você falou, onde era? Colocou efeito. Camadas, não, pô? Camadas, mas... Não é camada, não. Aquela que você tem a foto e você quer botar o exemplo de um... Smart Mockups. Os mockups? Isso aí mesmo. É em efeito. Quando você seleciona o ícone e vai em efeito, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, eu quero o casaco dele, a foto da cara da boneca. Tá ali a foto da cara da boneca. Entendeu? Gente, eu amo esse efeito. E é isso, você tem várias opções aí para usar. Você clica o ícone que você quer colocar, ou então você seleciona todos, né? Tem essa possibilidade. E aí você vai em efeitos e Smart Mockups e coloca, certo? That's it. Próxima coisa é o seguinte. Eu ia falar sobre noções básicas na hora de produzir um post para o Instagram. Eu juro, esse é o penúltimo slide, gente. Eu vou só mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu vou indicar dois Instagrams, vou indicar logo de cara, depois eu vou mostrar um para vocês, que falam sobre Canva, que é a Gil. Antes o nome dela era Canva Sem Preguiça, eu acho que vocês devem conhecer. Ela é bem famosa no Instagram, ela tem um curso que chama Canva Sem Preguiça, né? Ela fala muita coisa legal sobre Canva, sobre fonte, sobre elemento. Então, assim, é legal você estar de olho, porque você fica aprendendo no Instagram, cara. Ela só fala disso, de Canva. E tem o Aprendi na Internet, que inclusive, eles defendem que você consegue ter um perfil muito, muito bom só usando Canva. O perfil deles é lindo. Eu não coloquei aqui os feeds, porque fica ruim para vocês visualizarem o arroba. Mas é legal vocês darem uma conferida depois. E aí eu vou mostrar um post da Gia aqui sobre tamanho para criar os posts no Canva, né? Apesar do Canva já ter lá alguns posts bem definidos, a gente tem alguns tamanhos que não estão presentes. Por exemplo, quando você coloca lá post para o Instagram, o que aparece é esse aqui, o quadradão. Só que é o seguinte, vocês já observaram que tem muita gente usando esse formato, que é inclusive o que ela está usando aqui, que é o maior? Vocês sabem o porquê disso? Eu sei porque eu acompanho esses Instagrams também, então eu vou ficar quietinha. Vou deixar o pessoal tentar saber.
Eu não sei se eu tô certa, mas esse formato maiorzinho preenche mais a tela do celular. Não sei se é por isso que as pessoas usam. Sim. A gente costuma usar isso porque se você está com um post desse tamanho na tela do seu celular, a possibilidade de o post de cima te distrair e o post de baixo te distrair do que tu está vendo agora é muito menor. Então é para isso que a gente usa esse post maior, além de você ter uma área maior para trabalhar, certo? Eu só pensava que era isso, ter uma área maior, mas essa coisa de Não, escrever mulher. o post de cima e de baixo. Tu acha que o povo... Caramba! O povo é maluco, Sabia? mano. Inclusive, eu não sei se foi real ou se eu tô imaginando isso da minha mente agora. Eu sabia desse, né? Porque pela questão de educação e também que o Instagram ele o Instagram tá entregando mais esse formato de post. Eu já ouvi falar isso, mas eu não sei, sabia? Eu É nunca isso, eu não sei. parei para Essa comparar questão nos meus. dos algoritmos, eu não sei, mas dizem, né? A gente, quando dizem, né, a gente segue, porque se dizem, porque Pois é. a gente não tem nada oficial, né? A gente vai seguindo, Eu testando, não vou e ter é como isso. fazer um parâmetro, então eu aceito que as É o pessoas disse-me-disse dizem. mesmo. Esse formato aqui, eu deitadinho, eu nunca vi isso aqui para produtor de conteúdo. Nunca vi um produtor de conteúdo usando isso na minha vida. Se vocês virem, vocês me avisam. Mas nunca vi, não. Mas tá aí, né? Quiser usar, usa. Eu acho que esse formato aí, né, quando fazem aqueles posts que quando você dá uma esticadinha, carrossel. tipo, em carrossel, que aí quando você estica, meio que o próximo post fica em continuidade com o primeiro. Eu já vi umas postagens assim. Mas tu consegue fazer isso com os outros tamanhos, não consegue, não? Eu Eu digo acho que assim, esse daí é o de foto retangular mesmo. é aquele que É eu já foto que a vejo. gente tira no modo paisagem. Isso, eu vejo quando a gente posta foto, mas produtor de conteúdo postando conteúdo mesmo nesse formato, eu juro pra vocês, nunca vi. Também nunca vi, não. Se for esse formato de carrossel seguido, a gente tem alguns posts do tipo no Daek. E normalmente a gente não faz nesse tamanho que tá aí também. Porque tem que É fazer 1080, né? 1080 e a parte da largura tem que seguir um múltiplo de 1080. Você quer fazer um carrossel com 2 posts, 1080 vezes 2. Com 3 posts, 1080 vezes 3. Que aí E você assim vai monta o adiantando. design e depois corta. Isso, exatamente. É isso aí, galera. Eu tinha a sensação de que era contínuo, né? Aí por isso que eu falei isso, mas provavelmente a galera deve fazer isso que Caio falou. Eu acho que eu fiz um pro Dia das Mulheres que tava nesse sentido que Caio falou. Deixa eu ver se eu mostrei pra vocês. É que eu tenho preguiça, às vezes, de fazer esses posts muito grandes pra cortar. Olha aqui, ó, o tamanho do post. Ele tinha 6 coisas, aí é o que o Caio falou, a gente multiplica 1080 por 6, entendeu? E aí monta o post normal e depois quando você corta, os designs eles continuam, né? Dão continuidade quando você muda de página. Massa. Isso. E como é que vocês fazem, tipo, para cortar? Vocês cortam aí no Canva mesmo? Não, eu corto fora. Você faz como, Caio? Eu Eu também corto fora. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um aplicativo para celular chamado Panorama Crop, que ele já corta automaticamente para você quando você joga a imagem lá. Que chique. Então, eu uso isso só e aí eu só entro no Instagram da EK e já posto. É bem Tem bem outro simples. também. Ô, Caio, depois manda o Tem nome outro aí também no que é chat. Lança Photogrid. aí o nome no chat. Beleza? Tem um que é Photogrid também, que ele tem várias opções de você cortar a imagem. Tem cortar em 3, em 2, em 4, até em altura e largura também. É top. Coloquem aí no chat que depois eu vou olhar também. Vou continuar. Post para feed. Os vídeos, né? Story e Reels, que são os mesmos. Inclusive, a gente tem possibilidade de compartilhar um e o outro no mesmo lugar, né? O IGTV, aliás, é tudo mesmo, né? Cabeça. Mas, enfim, são todos iguais. As fotos de perfil. Eu sempre uso o formato do 1080, mas tem um formato certinho para que fique ali numa resolução melhor, né? E os destaques. Isso aqui eu vou mostrar para vocês agora, eu vou mostrar do zero, né? Quando você chega aqui no Canva, como é que eu faço para criar um design? Então, ele já tem os tamanhos aqui pré-definidos, certo? Então, você não precisa ficar preocupado, assim, com decorar a quantidade de pixel, a não ser que você queira aquele formato que eu falei que é maior, porque ele não tá ali. Esse é o formato que você mesmo tem que colocar. Então, se eu quero colocar um tamanho personalizado, tá até aqui, ó. Eu normalmente uso ele. Então, você coloca a largura e a altura, senão você usa os padrões mesmo. Vou abrir aqui o post só para vocês terem uma noção.
Sempre que eu abro um post, né, qualquer elemento que eu colocar nele, vou clicar aqui e vou colocar uma cor de fundo para ficar melhor a visualização de vocês. Sempre que eu vou colocar qualquer coisa que seja mesmo, qualquer elemento, o Canva, ele mesmo me mostra onde está o meio. Então, assim, aqui está ele divide a figura no meio, né? Então, aqui eu sei que essa figura está no meio, e se eu quiser colocar no centro, ele também me mostra. Vocês estão vendo as linhas? Sim. Isso é ótimo para a gente sempre manter tudo que a gente quer alinhado. Sempre que a gente quiser um texto, gente, eu quero que a galera preste atenção nisso. Essa coisa precisa estar no centro. Então, não adianta fazer um conteúdo aqui em cima e esperar que a galera dê atenção para ele, entendeu? O ideal é que a gente centralize as coisas mais importantes. E outra coisa, ideal também, a gente respeite as margens. Não coloca um texto que seja importante bem aqui, porque ele não vai receber a devida atenção. Quando você tem, normalmente, você tem um post conteudista, né? Digamos que eu tenho aqui um post sobre resiliência. Eu vou colocar isso aqui bem aqui? Não vou colocar isso aqui bem aqui. Eu vou colocar ele no centro, para que chame a atenção das pessoas. Então, é importante que a gente respeite a margem, isso é uma coisa, que a gente centralize sempre que possível. Uma coisa que eu vejo muito também, e eu tinha essa mania, eu acho mais bonito o texto estar centralizado. Não nesse caso, né? Mas, enfim, eu costumo colocar coisas assim com texto centralizado. Por exemplo, quando eu estou fazendo um story, alguma coisa assim. Porém, entretanto, todavia, isso é estudo. A nossa leitura é melhor quando o texto está alinhado para a esquerda. Então, evitar fazer posts, né, conteúdos... às vezes eu coloco um texto aqui, ou então eu coloco ele justificado, que pior ainda. Gente, é muito difícil ler texto justificado quando é um texto muito grande, entendeu? Eu não estou com um exemplo aqui, mas textos justificados, eles são mais difíceis de ler. A Gi tem até um post sobre isso, que ela coloca o mesmo texto com alinhamentos diferentes, e é nítido. A leitura de textos assim é menos cansativa e facilita muito na hora de você prender o leitor, né? Parece besteira, mas não é. Então, sempre que possível, deixe o texto alinhado à esquerda, ainda mais quando você tiver um texto grande, um conteúdo grande, certo? Outra coisa importante que eu queria falar é contraste. Se você for escolher uma cor de fundo, é muito importante que os outros elementos que você coloque, que eles tenham um contraste grande com o que você está fazendo ali. Então, eu não vou colocar aqui, não sei, essa cor. Não fica difícil de enxergar essa resiliência? Não é muito melhor se eu colocar uma cor que esteja com contraste maior, né? Então, evitar colocar cores que são muito próximas. Tem que fazer esse estudo, porque até quando se aqui já está ruim de enxergar, imagina quando estiver lá no seu feed minimizado. Então, é importante que você escolha uma cor de fundo e que as cores que estejam dos textos, dos elementos que você coloca na sua arte, elas estejam também contrastando com esse fundo, para que a sua arte não fique apagada, para que as pessoas consigam, né, ler com tranquilidade, para que as pessoas consigam identificar, né, do que se trata o seu post. É importante também, por exemplo, se você tem um card ali, você cuidar com o tamanho da letra. Às vezes a gente faz posts que, por exemplo, aqui no dela, se eu abrir isso aqui no meu Instagram, todos os posts dela, eu sei do que se tratam, rolando feed. Às vezes a gente coloca esses textos aqui tão pequenos que você só consegue ver sobre o que se trata quando você abre. Então, isso não é legal, porque você acaba perdendo, por exemplo, se seu post estiver no Explorar, você vai acabar perdendo um possível seguidor, um possível, enfim, não precisa nem ser seguidor, mas uma pessoa ali que ia curtir a sua postagem, que ia se identificar, que ia compartilhar, porque ela passou direto porque não sabia o que se tratava. Então, isso são coisas que a gente precisa se atentar na hora de fazer o post. Eu acho que é isso, gente. Eu quis falar mais de noções básicas hoje, mostrar mais o Canva para vocês. Mas eu me coloco à disposição aí. Eu estou sempre ajudando a Alice, eu estou sempre, enfim, discutindo essas coisas com outras pessoas. Sim, é meu anjo da guarda no Canva. Então, se vocês quiserem me chamar no Instagram, entendeu? Eu falei muita coisa aqui, eu sei que é muita informação para absorver. Qualquer coisa que vocês precisarem, cara, me chamar, Sarah, não sei como é que faz isso. Pode me chamar que eu ajudo sem problema nenhum, viu? Trabalho com isso aqui todo santo dia, não vai me custar nada. E eu acho Pois que é, o que eu já aprendi de tanto tirar a dúvida com você, eu acho que foi uma capacitação eterna aqui. Eu acho que é isso, gente.
E aí, alguma dúvida? A gente que agradece, tá agradecendo a gente que agradece. Pô, Sarinha, valeu demais, aí. Várias dicas aí, várias coisas que eu não sabia, velho. Muito Azul. bom, muito bom. Ai, que bom que vocês gostaram. Realmente, abriu a mente. Gente, eu vou passar o form pra vocês responderem. Lista de presença. Beleza. Realmente. Beleza. Enviei aí. Queria agradecer a Sarinha pela presença, ter dedicado esse tempo dela pra montar a apresentação. Eu Tem que particularmente... mandar o link, Caio, também do vídeo. Pronto, tranquilo. Eu Eles vou conhecem. pedir pra já enviar aí no grupo dos membros catalisadores. Eu particularmente gostei muito da apresentação. Eu gostei de verdade. A parte de gráfico, eu fiquei aqui de boca aberta por uns 5 minutos só com aquilo. Meu Deus do céu, velho. E com certeza aprendi muita ferramenta nova. É isso, hein. Perfeito demais. É isso, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me procurar aí. Tá bom? Sara, inclusive, eu vou falar até com você daqui a pouco. Pode vir. Pode dar. Eu vou te mostrar o andamento do design, de como tá. Que eu fiz tudo sozinha, né? Ninguém me deu opinião. Eu tô aguardando Yasmin me responder, Yasmin. Eu dei a opinião. Dani... Gente, que baixar. Quem me conhece Exposed ao vivo. Ai, meu Deus. É isto. Pode chamar, gente, sério, sem brincadeira. Instagram, se quiser meu número de WhatsApp também eu passo. E é isso. Muito obrigada por vocês, pela atenção. Espero ter ajudado. Ajuda Valeu, demais. galera. Boa noite. Demais. Até mais, Boa até mais, noite. até mais. Boa noite, gente. Bom final de semana. Gente, adorei. Maju! Tchau. Tchau.